Bom dia, paz. Vamos dar glória ao Senhor, vamos nos render diante desse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Cante ao Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Glória a Deus, que nós possamos sempre colocar as nossas vestes. A palavra do Senhor diz que em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Que isso que importa, né? A gente tá correndo atrás de tanta coisa, mas o que importa é que nós nos lavemos a nossa roupa no sangue do Cordeiro e busquemos o Espírito Santo de Deus. E aí as outras coisas Deus vai acrescentando. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia linda. Pegue sua Bíblia. Vamos ler hoje Evangelho de João, capítulo 6. Como é bom ter a palavra de Deus na nossa vida, né? Glória a Deus, vamos lá? Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, acho que é isso. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então, versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, sentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que o haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte, para a oração, né? Coisa linda. Nunca se esqueça que os recursos, quando a terra finda, no céu não acabou os recursos. Pode continuar buscando ao Senhor, porque Ele é poderoso para multiplicar. Ele só precisa que você coloque a semente, né? Que a multiplicação é com Ele. Ele é maravilhoso. João capítulo 6, versículo 16. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é maravilhoso, né? Versículo 22 de João 6. Jesus é o pão da vida para os que creem.
No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos. Perdão, faz parte, gente. Abre a boca. Você também tá abrindo a boca aí? Faz parte. Vamos continuar. Versículo 22. Mas que os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram ele: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não creste. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, para que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê, confia, acredita em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando
em Cafarnaum. Gente, ele é o pão, ele é o alimento. Se nós comermos dele, nós estaremos saciados. E nós lemos aqui que a nossa parte é crer. Quer ver? Como que nós vamos executar isso, né? O povo estava perguntando, Jesus disse, a obra de Deus, qual que é a nossa parte? A obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. A nossa parte é crer, a nossa parte é confiar. E lembra que nós falamos do novo nascimento? Que parte é essa do novo nascimento, gente? A parte do novo nascimento é o Espírito Santo gerar em nós o que é necessário. E quando, por exemplo, né, a gente é mãe, o que o bebê está fazendo? Nada. O bebê está sendo gerado. Essa é a nossa parte. É crer, é confiar, é depositar a nossa fé no Senhor. Ele vai fazer a gente nascer de novo. Ele é o pão da vida, é Ele que nos alimenta. É dele que nós devemos. E qual que é o nosso trabalho? Confiar, crer, acreditar. É só isso. Só isso, Ju. Só. E às vezes a parte mais fácil, a gente não faz. Né? Que é crer, que é acreditar, que é colocar nele os nossos olhos, colocar nele a nossa fé. E o restante é ele que faz. Amém? Vamos continuar? João capítulo 6, versículo 60. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muito, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Às vezes se coloca Jesus fala conosco e às vezes é tão difícil de compreender. Às vezes verdades como essa você vai ter que ficar aqui aos pés de Jesus, crendo e vai demorar meses para isso se tornar uma realidade espiritual na sua vida. Mas Pedro, ele disse algo que eu oro sempre. Ele disse assim, muitos foram embora. Jesus falou, vocês não querem ir também? Jesus falou assim, Senhor, para quem nós iremos? Depois que nós te conhecemos, para quem nós iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna, se só em ti eu encontrei o alimento que me alimenta, que me sacia, que nós possamos ter essa postura, mesmo às vezes sem entender, sem compreender os processos que Deus está nos ensinando, fica com Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos orar? Abba, Pai, nós te damos graça, teu é o reino, o poder e a glória, aleluia. Ensina-nos a ficar, a crer, tão somente a confiar, a esperar em Ti, a crer que Tu és poderoso para fazer. Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna e nós queremos ficar aqui. Ensina-nos, Espírito Santo, a crer, a confiar, a esperar em Ti, a abraçar a Sua palavra, mesmo que muitas vezes nós não
consigamos entender o processo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes estamos passando por um momento difícil. Nós vamos ficar aos seus pés. Nós vamos ficar neste lugar. Nós vamos ficar te adorando, porque tu és o pão da vida que nos alimenta, que nos sacia. Nada mais nessa terra nos sacia. Nada mais, Senhor, nos satisfaz, mas o Senhor nos satisfaz. Estar diante de ti, Senhor, nos alegra, nos preenche, mesmo em tempos difíceis. Nós te damos honra e glória, depositamos tudo diante de ti, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Deus te abençoe. Fica crendo, crendo, crendo. E o restante é Ele que faz. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a casa de você. Que tudo estiver bem. Amém? Até amanhã.